É uma honra, né, estar aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Confesso que estava aqui, né, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja, né, nessa noite? E o Senhor mudou a palavra. Eu havia preparado outra palavra, né? Mas eu quero ser obediente àquilo que o Senhor tem falado, né, no meu coração, em nome de Jesus. Eu peço que, né, os irmãos, sem perca de tempo, em nome de Jesus, abram comigo lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Aleluia. Glórias a Deus. 4. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus, né? Para quem não conhece, aqui é a Fernanda. Sou aqui de Três Corações, no sul de Minas Gerais, fazendo a obra do Senhor, e sou grata pela vida de cada um dos irmãos, né? Nosso irmão Glauber, pelo convite e pela confiança em nome de Jesus. Amém? Vamos estar lendo, né? Um texto muito conhecido, uma palavra muito conhecida, mas eu creio que o Senhor tem uma porção para nós essa noite, em nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Minha versão, irmãos, é atualizada, amém? Então, às vezes, pode estar um pouquinho diferente dos irmãos. A tentação de Jesus. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então, o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Porém, Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. E então disse: se você é filho de Deus, aleluia, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, e eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés, nem feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas a Escritura também diz: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As escrituras afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. E então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus, né? Em algumas traduções diz, né, que os anjos serviram Jesus. Irmãos, essa palavra, né, é uma palavra muito conhecida, muito forte, né? E para que os irmãos venham entender, né, o Senhor falava no meu coração, né, que muitos estão passando pelo deserto. Lugar esse, irmãos, lugar de treinamento na minha e na tua vida. Um lugar onde o Senhor nos prova, um lugar onde o Senhor trata conosco, um lugar onde o Senhor vai trazer à luz, né, tudo aquilo que é treva na minha e na tua vida, um lugar onde o Senhor vai provar as nossas intenções. E o que eu acho interessante nessa palavra, irmãos, é que Jesus, né, nós podemos ver que no final do capítulo 4, aleluia, glórias a Deus, aliás, no final do 11, né, nós lemos até o 11, logo nós vamos ver que Jesus, ele vai começar o seu trabalho, o seu ministério. Então, antes de Jesus começar o seu ministério, Jesus é levado para o deserto, né? Trazendo para nós o deserto é o quê? A escola do cristão. Deserto é lugar de treinamento na minha e na tua vida. Só que o que me chama atenção, Calabassuri e Canta Alabaxi, nessa noite, é que se você voltar um pouquinho, irmãos, lá no 3, né? No final ali aleluia, do 16, vai dizer assim, 3,16, logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Então aqui, irmãos, guarde esse versículo. Nós vamos ver, irmãos, dentro
desse texto, aleluia, de Mateus 4, nós vamos ver, aleluia, Jesus sendo levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o que me chama a atenção é que quem leva Jesus, aleluia, é o próprio Espírito de Deus. Não foi Satanás, não foi a situação, mas o próprio Deus que leva Jesus para o deserto para ser tentado. No deserto, aleluia, glórias a Deus, é um lugar árido. É um lugar seco na nossa vida. E quantos de nós, irmãos, estamos passando pelo deserto? Mas, ei, deixa eu te dizer, o deserto não é lugar de moradia. O deserto é lugar somente de passagem. E como que eu saio do deserto, Fernanda? Como que isso é acelerado na minha vida? Ei, de acordo que eu e você obedece à voz do Senhor. Por que que muitos morrem no deserto? Por que que muitos param do deserto? Porque não conseguem ouvir, porque não conseguem obedecer. A palavra vai dizer que quando Deus tira o povo do Egito, aquele povo, né, uma travessia que era para durar 40 dias, se tornou 40 anos. Por quê? Por causa da desobediência do povo. Então, o que vai determinar o fim do deserto na minha e na tua vida é a nossa obediência. Então, Jesus, irmãos, ele é levado pelo próprio Espírito para ser tentado por Satanás. Aqui eu já entendo que todas as vezes, calabassuri canta, alabaxi, que Deus nos quiser nos elevar de nível, todas as vezes que o Senhor tiver um projeto na minha e na tua vida, primeiro o Senhor vai permitir um deserto, primeiro o Senhor vai permitir um treinamento, primeiro o Senhor vai permitir uma prova, para testar a minha fé, para testar, aleluia, glórias a Deus, a minha maturidade. Jesus, aleluia, ele tinha uma identidade firmada em Deus. Irmãos, olha como Satanás, ele é sujo. Nós vamos ver, né? Nós vamos ler que o texto vai dizer que o Espírito leva Jesus para o deserto. Então, já quero aqui, aleluia, dizer, irmãos, que é mais fácil você estar no deserto com Deus do que você estar no topo com Satanás. Nós lemos que Satanás leva Jesus até o topo para mostrar, né, as riquezas e dizer, se você me adorar, eu vou te dar poder, eu vou te dar riqueza. Mas Jesus, ele rebate Satanás usando a palavra. A minha maior arma de guerra no deserto, na prova, na luta é a palavra que foi liberada sobre a minha e sobre a tua vida. O inimigo, ele é sujo, irmãos. Deus havia liberado uma palavra sobre Jesus, que ele era um filho amado, a quem lhe dava muito alegria. E aí vem Satanás tentando distorcer a palavra que Deus liberou sobre Jesus, tentando fazer com que Jesus se vendesse e corrompesse. Mas Jesus tinha uma palavra. Jesus tinha uma identidade, ele sabia quem ele era na presença de Deus, e ele sabia que ele era filho, e ele tinha um pai. Ei, deixa eu te dizer, você é filho, e você tem um pai que cuida da sua vida. Aleluia, o texto vai iniciar, irmãos, dizendo que Satanás, né, vendo que Jesus estava, né, jejuando, Jesus já estava 40 dias e 40 noites sem comer, e sem beber, Jesus estava, né, fragilizado. Aqui eu já entendo, irmãos, que nos desertos da nossa vida, né? O inimigo, ele sempre vai chegar, irmãos, nos processos da nossa vida onde nós estamos debilitados, onde nós estamos frágeis, ele sempre vai chegar com um prato preparado, né? Eu sempre digo que há bênçãos, né? Aliás, maldições disfarçadas de bênção. Tem coisa que chega na minha, na tua vida, que parece que é de Deus, mas não é. Assim foi Satanás se apresentando, só que Jesus, irmãos, ele estava firmado na palavra. Então, deixa eu te dizer, esse deserto na minha e na tua vida é para gerar identidade, é para Jesus nos sondar, gerar intimidade, gerar estrutura. Calabassuri canta, alabaxi. O deserto na minha e na tua vida tem que ser somente passageiro. Não podemos, né, nos acostumar do deserto, não. Cuidado, irmãos. Cuidado, você que está acomodado no deserto. Ei, o deserto é para nós aprender, é para que o Senhor venha extrair aquilo que não, né, que não agrada a Ele e que nós possamos sair aprovados. Jesus saiu aprovado do deserto e Ele começou a exercer o ministério dele.
Então aqui eu já entendo que antes de Deus nos expor, Deus primeiro vai nos esconder. Primeiro dentro, para depois fora. Calabassuri, canta, labaxi. Primeiro Deus faz internamente, para depois Deus fazer externamente. Aí primeiro é no secreto, para depois vir a público. Calabassuri, canta, labaxi. Mas hoje tem pessoas que querem pular etapa. Tem pessoas que já querem subir de nível, mas não quer passar pela prova. Não quer ser provado, não quer ser lapidado, não quer ser, aleluia, construído no deserto. O deserto na minha, na tua vida, irmão, gera dependência, gera fidelidade. Né? Nós vamos ver Satanás, aleluia, né? Falando para Jesus, questionando Jesus. Ei, você não é filho de Deus? Por que você não transforma essas pedras em pães? E Jesus vai responder algo que eu acho lindo. Ei, nem só de pão viverá o homem. Calabassuri, canta, labaxi. Irmã, Jesus estava firmado na palavra. Jesus entendeu que quem ele precisava era de Deus. Ei, deixa eu te dizer, cuidado com as propostas de solução rápida para o teu problema. Cuidado com a porta, aleluia, larga. Ei, a porta ainda continua sendo estreita. Ei, para chegar no céu, para chegar na salvação, a porta continua sendo apertada. Ei, é dificuldade, é prova, é luta. É quando tudo tá dando certo, é quando a gente tá, aleluia, glórias a Deus, um sucesso, que é a hora que nós temos que vigiar mais. Nós vamos ver, aleluia, glórias a Deus, Satanás debatendo com Jesus. Irmãos, Satanás, ele sabe a Bíblia mais do que eu e que você. Só que Satanás, ele vem distorcendo a palavra. E nós estamos vivendo um tempo onde muitos têm distorcido a palavra de Deus. Hoje se prega graça, hoje se prega labassora e canta labaxá e salvação, mas esquece de pregar que para subir tem que passar pela moenda de Jeová. Para subir, não, no céu não entra pecado, no céu não é de qualquer maneira que eu vou para o céu, não, eu não exerço o meu ministério de qualquer maneira, não, primeiro Jesus vai, aleluia, primeiro Deus vai levar Jesus para onde? Para o deserto, para ser tentado, para ser provado, e é no deserto que vem para fora aquilo que tá, aquela treva que está dentro de nós vem para fora. Ali é onde vem as motivações, as nossas prioridades. O diabo, ele vai tentar de tudo quanto é jeito. Vai vir seta questionando a tua paternidade. Vai vir seta questionando, você não ora? Você não jejua? Você não é missionária? Você não é evangelista? Por que você está passando isso? Você não prega? Você não faz a obra? Olha como é que está a tua casa. Olha como que está o teu filho. Olha como que está o teu casamento. Assim foi com Jesus. Tu não és filho de Deus, mas deixa eu te dizer. Jesus sabia o lugar dele. Ele sabia que o lugar dele era lugar de filho. E ele tinha um pai. Ele não pulou. Ele não quebrou a autoridade do pai. Ele sabia que ele estava ali para um propósito. Ele sabia que quem tinha levado ele para o deserto era Deus. E neste tempo, irmãos, nós precisamos ter um ouvido tão sensível a ponto de entender, calabassuri, canta labaxi, quando é Deus que está nos colocando na prova e quando é Satanás que está atrapalhando. Tem pessoas que tudo falam, é o diabo, é o inimigo. Deixa eu te dizer, às vezes não é o inimigo, não, é o próprio Deus te levando para te provar. É o próprio Deus, calabassuri, canta labaxi, que está tirando. É o próprio Deus trabalhando na minha, na tua vida. Para você entender, deixa eu falar um testemunho rápido. Meu esposo estava fazendo um curso e esse curso era toda segunda-feira, irmãos. E toda segunda-feira o meu esposo passava mal, muito mal. E aquilo me chamou a atenção e eu cheguei nele e falei assim pro meu esposo, Luciano, ora ao Senhor. Porque ou é o inimigo que não quer que você faça esse curso e está te impedindo, e nós vamos orar quebrando, ou é o próprio Deus que não quer que você faça esse curso, porque não está normal. E quando meu esposo foi orar, foi para o secreto, Deus falou assim, eu não quero que você faça esse curso. Então, irmãos, nós temos que ter, calabassuri, canta, labaxi, uma intimidade tal com o Senhor, a ponto de entender
Quando é Deus e quando é Satanás com o dedo dele. Tem coisa na minha e na tua vida que é para tratar, que é para nos amadurecer. Não é o inimigo, não, é o próprio Deus permitiu a situação. E nós temos que ter essa sensibilidade espiritual de saber quando é Deus tocando, quando é Deus que está passando com o rebuliço dele, porque nós vamos ver na história de Jonas, que Jonas ele entra, né, numa embarcação no sentido contrário àquilo que Deus havia mandado ele fazer. Deus tinha mandado ele pregar contra Nínive, mas ele não. Ele vai para Jope. Ele vai para uma embarcação, ele vai para uma direção contrária e ele entra naquela embarcação. E quando ele entra naquela embarcação, a palavra vai dizer que sobreveio uma tempestade. E Jonas estava onde, irmãos? Estava dormindo. Lá no porão do barco, Jonas estava de boa. Jonas estava tranquilo, os passageiros ali, né, o capitão endoidecendo, jogando tudo para fora da embarcação, porque eles entenderam que aquela tempestade, o próprio Deus que havia enviado. E quando eles tiram a sorte para ver quem que estava em pecado e cai em Jonas, enquanto eles não jogaram Jonas para fora do barco, a tempestade não parou. Então deixa eu te dizer, tem tempestade, calabaçura e canta labaxi, que vem na minha, na tua vida, para nos levar de volta para o propósito. É o próprio Deus que promoveu a tempestade. Enquanto não jogaram Jonas para fora do barco, a tempestade não cessou. Então Jesus, ele sabia quem ele era em Deus. Irmãos, nós precisamos, aleluia, nesse tempo de deserto da nossa vida, nesse tempo de teste, nesse tempo de prova, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. O deserto, né, no deserto que vem para fora, as dúvidas, a incredulidade. E o inimigo, ele sempre vai vir com setas, questionando aquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida. Assim foi na vida de Jesus. O Senhor já havia liberado, este é o meu filho, que me dá alegria, aquele a qual eu me compraz. Eu amo ele é o meu filho. Aí vem Satanás tentando distorcer a palavra que foi liberada sobre Jesus. Muitas das vezes o inimigo é assim, ele tenta distorcer aquilo que já foi liberado sobre a nossa vida. Mas eu quero te dizer, se submeta ao processo. É neste deserto, é neste vale, é nesta prova que você vai sair com maturidade, você vai sair alicerçado e você vai sair com recompensa. Recompensa para quem é fiel no deserto. Não desista, não pare, calabaçura e canta. Tá doendo, irmã Fernanda, tu não tem noção do que eu tenho passado. Deixa eu te dizer, é tempo de poda. O Senhor falava comigo, Fernanda, eu estou passando a poda na minha igreja. E tudo aquilo que não me glorifica, todos os ramos da videira que não dão fruto, tudo aquilo que é seco, eu vou tirar, calabaçura e canta labaxi. O Senhor nos compara como árvores. João 15 vai dizer que ele é a videira verdadeira. Nós somos o ramo e o agricultor é Deus. E deixa eu te dizer, a preocupação do agricultor não é com a quantidade de fruto, mas é com a qualidade do fruto. E a poda, ela vem, irmãos, num tempo. Eu fui estudar sobre a poda ela vem no tempo de quê? De dormência invernal. É no fim do inverno que a poda vem. Para quê? Para cortar aqueles galhos secos. Para quê? Tirar todas as distrações, tudo aquilo que está parado naquela videira. Para o quê? Quando entrar a primavera, aquela videira comece a produzir novos brotos e novos ramos. Então, deixa eu te dizer, calabaçura e canta labaxi, não se assuste com as coisas que Deus tem tirado da tua vida. Não se assuste com as pessoas que Deus tem tirado. Talvez Deus tenha te tirado de mesa, talvez Deus tenha te tirado de posições, talvez Deus tenha te tirado da exposição, te colocado no secreto. Não se assuste, mas é a poda do Senhor. É tempo de deserto, é tempo onde o Senhor está alinhando algumas coisas dentro de nós. Porque ele tem compromisso com a qualidade do fruto. Infelizmente, hoje, irmãos, nós estamos escondendo atrás das folhas. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque só tinha folha. Folha, sabe o que significa folha? Ministério, dom, habilidade, aquilo que eu sei fazer.
Mas o Senhor não está preocupado com folha, calabassuri, canta, alabaxi, mas o meu Deus, ele está preocupado com a qualidade do fruto. O fruto denuncia a raiz da árvore. Então precisamos passar pelo deserto. É preferível nós passar pelo deserto com o Espírito Santo do que nós ser, aleluia, glórias a Deus, levado no topo por Satanás. A palavra vai dizer que Satanás leva Jesus no topo e fala, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar poder. Deixa eu te dizer, pare de invejar a prosperidade dos ímpios. Mas tá dando certo para ele, irmã Fernanda. Mas tá tudo bem na vida dele, eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô buscando, nada tá acontecendo, parece que a minha casa tá de ponta cabeça, calabassura e canta, alabaxi. A porta é estreita, cuidado com a porta larga. É assim que Satanás faz. Então eu prefiro 1000 vezes estar no deserto com meu Deus, sobre a obediência que está nele, do que eu estar no topo com Satanás. Nem tudo que o mundo aplaude, o céu está aplaudindo. Nem tudo que está dando certo quer dizer que Deus está no negócio. Calabassuri canta alabaxi. Cararabassore canta alabaxi. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus combateu Satanás na palavra. Irmãos, nós só vamos sair do deserto, nós só vamos sair da prova, vencedores, aprovados, quando nós olharmos verdadeiramente para a palavra. Há uma palavra liberada sobre a minha e sobre a tua vida. E o inimigo pode tentar distorcer, o inimigo pode tentar parar, calabassuri, canta, alabaxi, mas não bota o teu Deus à prova. Satanás fala para ele, se joga. Você não tem poder. É assim que o inimigo faz com a gente. Aí você não é missionária? Você não é pregador? Você não é levita? Você não é filho de Deus? Por que você está passando isso? Faz isso aí. Apresentando caminhos de facilidade. Mas Jesus vai dizer algo muito lindo. Não tentarás o vosso Deus. Irmãos, quantas das vezes eu já presenciei em altares homens, que líderes, que tinham que ser exemplo, líderes tentando Deus. Líderes dizendo assim, se Deus não estiver me usando, que Satanás me ceife. Se Deus não for na minha vida, que eu caia morto. Irmãos, deixa eu te dizer, isso é tentar Deus. A palavra que sai da minha e da tua boca tem que ser sim, sim, não, não. Aqui, se Deus te usou, você entrega, amém. Você não precisa provar nada para ninguém. Mas hoje, irmãos, está uma bagunça. Calabassuri, canta, alabaxi. Tem muita gente colocando Deus à prova. Tem muita gente tentando Deus. Aleluia! Mas nessa noite, que nós possamos ser obedientes ao Senhor no meio do deserto. Antes de Deus nos expor, Deus vai nos esconder. Antes de Deus, calabassuri canta, alabaxi, nos usar, ele vai nos ferir profundamente. Sabe por quê? Como é que eu vou falar de cura se eu não vivi cura? Como é que eu vou pregar a libertação se eu não fui liberta? Como é que eu vou pregar providência se eu não recebi providência? Como é que eu vou pregar calabassuri canta sobre cura se eu não fui curado? O Senhor está gerando em nós testemunho. O Senhor no deserto está gerando em nós, aleluia, bagagem, para que quando eu e você sair do deserto, aleluia, glórias a Deus, nós saímos aprovados, nós saímos carregando uma essência. Quando você vê o seu irmão sofrendo, quando você vê o seu irmão padecendo, você vai falar assim, eu já passei, eu já estive nesse lugar, persevera, porque eu venci, você vai vencer também. Aleluia, não troque a promessa de Deus por pratos de Satanás. Muitos têm trocado a presença de Deus, por pratos de Satanás, por prazeres momentâneos. Jesus estava com fome, Jesus estava cansado, mas Jesus foi firme até o fim. Jesus permaneceu fiel até o fim. Hoje a maior dificuldade da igreja é permanecer fiel até o fim. Muitos até começam bem, muitos até pregam bem, muitos até vai bem, mas aí chega um momento que não consegue permanecer.
E é um tempo que o Senhor está falando, ei, eu quero que a minha igreja permaneça fiel. E Deus me fez lembrar, aleluia, da igreja de Filadélfia. Aleluia. Laodiceia estava reinando. Mas Jesus vai, né, liberar uma palavra, Deus vai liberar uma palavra, ei. Mesmo com pouca força, não negastes o meu nome. Irmãos, mesmo com pouca força, mesmo abatido, mesmo arrebentado, mesmo enfermo, mesmo faltando alimento, calabaçuricão, talabaxi, faça a obra, seja fiel ao Senhor, diga que Ele é bom, que Ele faz, que Ele opera, porque Ele é Deus. O meu estado emocional não pode ditar a minha vida. A minha situação terrena não pode ditar a minha vida. Ei, porque o meu Deus, Ele não precisa de cenário favorável para operar na minha e na tua vida. Ei, Ele faz e Ele confunde o cenário, Ele confunde a medicina, Ele confunde o homem, Ele pega aquele que ninguém dá nada, Ele pega aquele que talvez não tenha exegese, não tenha hermenêutica, não tem teologia, e Ele fala, ei, vai meu escolhido, vai ser cheio, quando abrir a boca, calabaçuricão, talabaxi, vai ter poder, vai ter graça, vai ter libertação, vai ter transformação. Eu conheço pessoas, irmãos, que elas sabem a Bíblia inteira. Ela conhece a Bíblia inteira como Satanás, ela sabe a vírgula, ela sabe o capítulo, ela sabe no hebraico, no judaico, ela sabe tudo, ei, mas ela esqueceu de uma coisa, ela sabe, porém ela não vive a palavra. Ei, deixa eu te dizer, essa palavra não é para você saber, mas é para você não somente saber, mas para você viver. Eu vi um testemunho de uma pastora e eu achei lindo, irmãos, ela disse assim, que ela foi estudar a origem da Bíblia. E ela viu que a Bíblia estava com a ordem, né? Ela falou assim, nossa, mas a Bíblia está fora de ordem, parece que está faltando alguma coisa. E ela veio perante o marido dela para contar isso. E aí Deus confrontou ela e disse para ela assim, por que você está preocupado se está faltando livro, se não está faltando? Ei, você não está vivendo nem o que está aqui, para que você está preocupado se está faltando, se não está faltando? E assim na minha e na tua vida, irmãos, talvez você sabe 2 versículos, mas você vive ele como ninguém nunca viveu. A palavra não é só para entrar aqui e sair aqui, mas a palavra tem que gerar transformação. A palavra tem que gerar identidade. A palavra tem que gerar caráter, calabaçuricão, talabaxi. E no deserto é o lugar de treinamento, é no lugar onde Jesus, aleluia, glórias a Deus, vai nos preparar, vai gerar em nós alicerce e estrutura. É nesse lugar árido, é nesse lugar improvável que Deus nos faz amadurecer. Deixa eu te dizer, não é a conferência, não é a festividade da tua igreja que faz você crescer, não. Ei, não é o congresso, não é aquele show gospel que você tanto gosta. Ei, sabe o que faz eu e você crescer? Deserto, luta, prova, perseguição, traição, calabaçura e canta. É isso aí que faz o crente transicionar, é isso aí que faz o crente amadurecer, é isso aí que faz o crente subir de nível. Festividade é muito bom, congresso é muito bom, mas é isso aí, é só um estabelecimento, é só ativação. Mas é o que faz o crente verdadeiramente crescer, é nos desertos e na prova da vida. Então eu te digo nessa noite, aleluia, glórias a Deus, permaneça fiel. Satanás tentou de todas as maneiras, enganar Jesus, mas Jesus estava firmado na palavra. Seja um homem, uma mulher firmado na palavra, a ponto de você saber quando é Deus no negócio e quando não é. A ponto de você entender, ei, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim. Eu acho lindo quando Jesus, né, vão dizer para ele, vai lá. E Jesus fala, não é chegada a minha hora. Jesus sabia a hora dele. Deixa eu te dizer, a bênção fora do tempo, ela se transforma em maldição na minha e na tua vida. Vamos obedecer, vamos ter fé. Aguenta só mais um pouquinho, calabaçura e canta, aí tem vitória.
Tem promessa linda depois do deserto, aleluia. Ei, tem um novo de Deus vindo sobre nós, mas ei, primeiro é necessário, aleluia, o Senhor nos podar. Primeiro é necessário o Senhor tratar o nosso caráter. Primeiro é necessário o Senhor nos amassar, aleluia, para extrair de nós algo bom. Se submeta ao processo e esteja vigilante, não troque. Irmãos, quando tá cansado, sai de cena, vai pro teu secreto. Nós vamos ver, né? Aleluia, Esaú trocando a primogenitura, porque estava cansado. Esaú vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. E hoje, talvez pelo cansaço, a gente toma decisões precipitadas. Não é errado você recuar. Não é errado você descansar. Ei, mas descansa no colo do Pai. Calabassuri canta, alabaxi. Porque é lá, aleluia, no Senhor, que nós vamos nos fortalecer. Vai vir tentação, vai vir prova. Ei, mas no deserto o Senhor, Ele sonda o meu e o teu coração. Ei, vai vir provas pra gente desistir, pra gente parar, pra gente murmurar, pra gente questionar até as palavras e as promessas que foram liberadas sobre a nossa vida. Vai vir. Mas, ei, lembre-se da palavra, ei, a palavra que foi liberada sobre Jesus, este é o meu filho, a quem, aleluia, me dá muita alegria. E o inimigo, irmãos, ele é especialista em distorcer a palavra de Deus. Portanto, nessa noite, aleluia, estejam firmes, estejam vigilantes e sejam obedientes ao Senhor. Dura coisa é recalcitar contra os aguilhões do Senhor, mas que nós venhamos ser cooperadores, que nós venhamos nos render, calabassuri canta, alabaxi, à vontade do Senhor. Que Ele venha nos podar, irmãos. Que Ele venha tirar tudo aquilo que não provém dEle, de nós. E para que nós possamos alcançar a graça, a salvação naquele dia. Quantos estão perdidos? Quantos já se venderam? Quantos, né, Satanás apresentou proposta de riqueza, de tantas coisas, e as pessoas aceitaram? Ei, não adquira tesouros nessa terra, mas adquira tesouros no céu. Não andeis ansiosos, preocupados com as coisas terrenas, porque isso aqui vai passar. Mas, ei, há um céu preparado para nós, aleluia. O Senhor está sondando o nosso coração nessa noite. O deserto é lugar, a prova, a dificuldade, ei, os vales da nossa vida. O Senhor, Ele sonda as intenções do nosso coração. E o inimigo, irmãos, ele sempre vai vir, aleluia, glórias a Deus, né? Ele sempre vai vir com um sapatinho de algodão. Ele sempre vai vir, né, com uma maldição disfarçada de bênção. E nós precisamos, irmãos, ter discernimento para entender o nosso tempo, a nossa estação, a nossa hora. Se Jesus, sendo todo poderoso, teve que passar pelo deserto, quanto mais eu e você. Então entenda, essa luta, essa prova não é para te matar. Essa luta é para nos fazer, irmãos, elevar de nível. Para que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Para que o Senhor venha aumentar, aleluia, o nosso nível de intimidade com Ele. Eu sempre digo, ei, aquela samaritana, ela encontrou Jesus num horário improvável. Meio-dia, sol escaldante. Não tinha ninguém naquele poço. Deixa eu te dizer, tem momentos de solitude, há desertos na minha e na tua vida, que nos leva para um lugar de solitude, de solidão. Mas é neste lugar que nós vamos encontrar Jesus como nós nunca encontramos. Talvez se aquele poço tivesse lotado, aquela mulher não ia perceber Jesus. Mas deixa eu te dizer, foi naquele horário improvável que ela encontrou Jesus. Deixa eu te falar. Talvez fazer aquilo que ninguém está fazendo te faz viver aquilo que ninguém viveu. Jesus já estava esperando aquela mulher. Não somos nós que escolhemos Ele, mas Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou. Aleluia, glórias a Deus.
Então, irmãos, no deserto, não se espante se os teus amigos sumirem, não se espante se você se vê sozinho, porque ei, é neste lugar de rejeição, é neste lugar de dor, é nesse lugar talvez que você olha para a direita e para a esquerda e é árido, é seco, você não vê esperança, você não vê solução. É neste lugar que você vai encontrar o Jesus. É neste lugar que você mais vai ser preenchida pela presença de Deus. O Senhor falava no meu coração, Fernanda, não é tempo de andar com manada. Tá todo mundo indo, tá todo mundo fazendo. Ei, mas você, Timóteo, não. Você é diferente. Ei, você vai para a direção contrária. Ei, a multidão diz vai, mas Jesus está dizendo fica comigo, fica no secreto, fica na intimidade, fica na obediência. Ei, há bênçãos liberadas para aqueles que obedecem. Seja obediente à voz do Senhor. E nunca esqueça que é melhor estar no deserto com Deus, com Jesus, do que estar no topo com Satanás. Deus falava tanto comigo, irmãos, quando Pedro, ele estava frustrado naquela pesca, né, na pesca maravilhosa, a palavra vai dizer que ele estava frustrado, ele queria lançar as redes fora, já estava lavando as redes, já não queria mais nada. E Jesus vai entrar no barco e vai falar assim, ei Pedro, sai do raso, sai da margem, vai para o profundo e sobre a minha palavra tu vai lançar novamente. Pedro vai lançar novamente aquela rede e quando sai cheia de peixe, a palavra vai dizer que o barco de Pedro quase foi a pique. Ele chama outro barco. E mesmo assim os barcos chegaram na margem com muita dificuldade. Sabe o que eu entendo com isso? Que o meu maior medo, irmãos, não é na escassez, mas o meu maior medo é no sucesso. É no sucesso que muitos afundam. É no sucesso, Calabaçura e canta, que muitos desvia. É quando tudo dá certo, é quando tudo tá indo bem, é quando a bênção concretiza, é quando o milagre chega, que eu e você vamos mostrar se nós somos fiel a Deus verdadeiramente. Por isso que nós temos que passar pela prova. Por isso que nós temos que passar pelo deserto. Por isso que nós temos que ser moídos, tentados, treinados. Aleluia, glórias a Deus. Para que quando nós receber a bênção, nós não venhamos nos perder. Quantos têm se perdido? Quantos têm se vendido? Calabaçura e canto. Quantos têm se corrompido? Mas, ei, permaneça firme neste lugar de intimidade, lugar de propósito. O próprio Deus que nos leva para o deserto. Ei, para de achar que é o inimigo, para de achar que Satanás está governando a tua vida. E a tua mão, aliás, a sua vida está na mão do oleiro. O oleiro sabe como ele trabalha no vaso. Então, cuidado, irmãos, com sucesso. Cuidado quando a bênção chega, Calabaçura e canta, Alabaxi. Quando aquele povo sai do Egito. Josué e Caleb vai, né? Os únicos que vão enxergar a terra de Canaã como uma terra boa. 12 espias vai, somente 2 voltam com relatório bom. 10 só viu que tinha gigante, só tinha problema, não conseguiu ver que era uma terra boa, que era a terra da promessa. E não é diferente hoje, irmãos. Muitos vê o gigante, muitos vê o problema, muitos vê a adversidade, mas ei, já foi liberada uma palavra sobre a minha e a tua vida. Vai ter gigante, vai ter prova, vai ter perseguição, mas vai ter vitória. E Jesus, ele é tão lindo, que ele conhece o nosso coração, Deus conhece o meu e teu interior. Que Deus vai dizer para aquele povo, ei Josué, Caleb, quando vocês chegarem na cidade de Canaã, quando vocês chegarem na terra prometida, não se esqueçam de mim. Ei, o primeiro pão que vocês fizerem naquela terra seja meu. Deus estava falando de primícia. Que eu seja o primeiro na vida de vocês. Sabe por quê? Quando chegou naquela terra, muitos se esqueceram do Senhor. É quando as bênçãos chegam, é quando tudo está dando certo que muitos abandonam o Senhor.
Mas Deus nos trouxe aqui, aleluia, nessa noite, aleluia, para dizer, seja fiel até o fim. Não importa a luta, não importa a perseguição, não importa a tempestade, calabassuri canta labaxi. Há uma recompensa para nós, ainda que não seja terrena, mas há uma recompensa celestial. Irmãos, tem muita gente que está livre no corpo, mas está aprisionado na mente. Seja livre hoje no Senhor. Passe pelas provas, mas ei, não deixe de estar aos pés do Senhor. Não deixe de buscar o Senhor. O Senhor tem que ser a nossa prioridade. Não perca a intimidade com Deus por nada nesse mundo. Aleluia. É tempo, irmãos, que o Senhor está nos levando para o secreto, para a intimidade, para a busca, para a oração. Hoje se fala de oração, ninguém quer orar, ninguém quer jejuar, ninguém quer pagar preço. Mas você fala que vai ter um culto, irmãos, de revelação, de bênção, todo mundo quer. Mas poucos quer ser lapidado, poucos quer ser podado, e muitos quer florescer. Mas poucos quer ser podado, e para dar fruto, para florescer tem que passar pela poda. Tem que passar pelo deserto, tem que ser lapidado, tem que ser quebrado. Calabassuri canta labaxi. Então, nessa noite, a palavra vai dizer que Jesus rebateu Satanás com a palavra. E Satanás teve que bater de retirada. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ei, permaneça firme. Permaneça firme no propósito. Não arreda o pé da onde Deus te colocou. Se Deus mandou você ficar, fica. Se Deus mandar você sair, saia. Mas ei, ouça a voz do teu pai. Calabassuri canta labaxi. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. E eu já vou devolver em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, eu quero declarar sobre o teu povo, Senhor. Ouvidos sensíveis para te ouvir. Senhor, arranca todo o comichão do nosso ouvido, todas as vozes contrárias, Pai. E que nós possamos ouvir a tua voz. Senhor, vai tirando todo espírito de confusão, de engano, Pai. Tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Tira toda a zoar da nossa vida. Campinas lindas, verdes, que parece que tá tudo indo bem. Ei, Ló, olhou para aquela terra, era maravilhosa. Mas aquela terra dava para destruição, dava para Sodoma e Gomorra. Senhor, nos ensina, Senhor, a andar em obediência. Nos ensina, Senhor, a confiar no meio do deserto, no meio da prova. Pai, gera em nós identidade de filho. Nós temos um pai, calabassuri, canta, labaxi, e as promessas estão de pé na nossa vida. Pai, que nós não venhamos nos vender, que nós não venhamos nos corromper, mas que nós venhamos permanecer fiéis até o fim, sair aprovados, ser aprovados, e naquele dia vem benditos de meu Pai, porque muitos vão ouvir naquele dia, aparta de mim, porque não te conheço. Calabassuri canta, pregou, adorou, aleluia, estava na igreja de segunda a segunda, mas não tinha relacionamento, não tinha intimidade, não tinha entrega, não tinha verdade. Pai, nós não queremos falar o teu nome de boca para fora, Senhor. Mas que o Senhor levante neste lugar, Pai, os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, Pai. Não é onde, mas é como nós adoramos a Ti, Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue blindando. Pai, em nome de Jesus, derrama agora nessa noite, Pai, força, graça, renova, estrutura. Aqueles que estavam pensando em parar, desistir, desanimar, retroceder, receba graça, receba ânimo, receba vigor, calabassuri, canta, labaxi, e receba estrutura, e receba uma injeção de ânimo no teu espírito. Em nome de Jesus, ei, a bênção está logo ali. Ei, somente obedeça, somente se submeta à vontade do Senhor. E esse deserto, essa prova vai passar. E aí, frutos lindos nascem no deserto. O fruto da obediência, o fruto da intimidade. Caráter aprovado pelo Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica conosco. Ah, Senhor, retira tudo, menos a tua presença. Que nós vamos perder tudo, Senhor, menos a tua presença, Pai. E assim eu oro e eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.